Olá, começando mais um Encontros aqui na Vem Ver TV. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que eu faço questão que você conheça. Ele é escritor, ele é pastor, ele é gente, ele é alguém que está, assim como nós, todos os dias, se reconhecendo, se refazendo, se redescobrindo no Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar com o Fábio Teixeira. Eu quero que você conheça a história dele, eu quero que você conheça o livro do Fábio Teixeira, que eu já vou aproveitar aqui e já vou mostrar para você que o livro, inclusive, é muito legal. Entre o Reino de Deus e o Reino dos Homens. O livro, eu já estou lendo esse livro, que é muito bom. Ele fala, a gente vai falar sobre o livro, prefaciado pelo nosso amigo prefaciador profissional Jack Garcia. Enfim, Fábio, tudo bem contigo? Cara. Pô, muito bom estar aqui com você, muito bom poder bater esse papo, esse encontro, essa troca que nos ajuda mesmo nessa construção e desconstrução, né? Que é a vida, essa caminhada com Jesus. Legal. Vamos começar então dessa história de desconstrução. Você é um cara que passou por um processo que continua passando, né? Até porque a gente já estava falando aqui fora um pouco sobre isso. Esse processo de construção, de desconstrução é eterno. Enquanto a gente está vivendo aqui, a gente vive para isso também. Mas você passou por um pontual. Você, como pastor, sim, num determinado momento entendeu que era preciso tomar outros caminhos, outras atitudes. Como é que foi isso? Cara, na verdade foi uma decisão, como sempre, difícil, né? Dentro de um processo de ruptura, com uma estrutura onde eu estava ligado e servindo, com o desejo de servir ao Senhor, mas num determinado momento tornou-se impossível continuar caminhando junto ali por uma série de contingências, principalmente por uma contingência de consciência. Uhum. Você tinha um ministério, você estava à frente de um ministério? Eu não estava à frente, eu estava junto com outras pessoas na frente, tá, de uma estrutura evangélica que no Rio de Janeiro é bem grande, uma que a gente pode chamar de uma igreja neopentecostal. Uhum. E que abriu em Brasília? Aí eu vim para Brasília na década de 90, inclusive os meus dois filhos mais novos nasceram aqui, né? O Lucas, que está aqui tirando foto. Ali, ó. O Lucas que é flamenguista, né? Pelo que eu tô vendo, né? Não. A Rebeca e o Azaf nasceram aqui em Brasília, né? A gente ficou de 94 até 2000 aqui e nós viemos com, digamos assim, com a missão de implantar aquela comunidade aqui, né? Uhum. Então, e aqui ficamos, voltei para o Rio em 2000 e aí a gente começa um processo de reconhecimento mais profundo da simplicidade do Evangelho e de um contraste com toda uma estrutura que se vivia. E ali eu não estou questionando pessoas e o coração e a sinceridade de pessoas, que acredito que isso está no âmbito do Espírito de Deus e não do nosso, mas dos contrastes das estruturas com essa coisa simples e a proposta do Evangelho de Jesus. Uhum. Então chega um momento em que se torna impossível aquela caminhada e o estranhamento é mútuo, né? Uhum. De ambos os lados, daqui para lá e de lá para cá também. Então eu saí e fiquei, na verdade, sem saber o que fazer, porque não foi uma saída assim, pô, cara, eu vou sair daqui a X meses e aí vou me preparar para isso, né? E aí vou fazer o quê? Uhum. Me reinserir no mercado de trabalho, toda aquela coisa, todo esse processo difícil de luta e de desconstrução mesmo, como a gente falou, e nenhuma desconstrução é simples. Uhum. Passei um tempo de reclusão, assim, de ficar em casa, de não ir para lugar nenhum em termos de congregar, de ir para a igreja, nada. Ficar em casa mesmo e de refletir. E foi muito legal esse retorno para a família, essa percepção que a vida, fora de todo aquele ativismo eclesiástico, né? Porque eu comecei essa coisa ministerial com 17 anos, né? Fui, como se diz, ordenado pastor aos 23 anos de idade. Uhum. Né? E com 20 anos já dava aula, então todo aquele ativismo, aquela coisa pastoral bem comum, né? Uhum. E eu comecei a perceber, uma das coisas que eu notei nesse processo todo de reclusão, de reavaliar,
foi que eu não vi os meus filhos crescerem, por exemplo, entende? Você era tão envolvido com toda a máquina Perfeito. que acabou sendo Atropelado absorvido e por absorvido. ela. E agora, ô Flávio, sinceramente, você não me perguntou isso, mas antes que alguém pergunte... Não, mas não preciso perguntar não, vamos lá. Ah, Fábio, mas você se arrepende, cara? De algumas coisas, sim. Você está falando do tempo Desse que você tempo. estava dentro da máquina. De algumas coisas, sim. Talvez de ter reproduzido alguns discursos, mas que hoje eu não os faço mais. E não é de hoje. Nesse processo de saída também teve essa coisa de negar alguns discursos, algumas posturas e etc. Mas eu tenho certeza do que a palavra diz, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E que todo esse envolvimento tinha aquela coisa de, poxa, eu estou até aquele momento, talvez com pouca consciência, mas estou servindo a Deus, eu estou querendo Deus, eu estou querendo servir pessoas, eu não estou aqui me elevando. Né? Você não está deliberadamente a serviço de uma máquina e desconsiderando as pessoas. Não. Não era aquilo que estava no teu coração, apesar de que com o tempo isso foi te Sim, aí você consumindo. Eu acho que a palavra é essa aí. Você se percebe consumido e violentado. Para mim essa foi a grande marca da coisa, do se sentir violentado por alguém. Eu não digo por alguém, mas por uma cosmovisão, né? Por uma mentalidade, por uma maneira de ver a vida, por um sistema, exatamente. E aí eu torno a dizer, não é o fulano nem o ciclano, porque eu também não acho que o problema seja uma igreja evangélica, nem uma igreja qualquer. Claro. É todo um sistema que faz parte desse mundo que jaz no maligno. Não é verdade? E que tenta se adequar a esse mundo, eu acho que reflete muito mais essa já adequação, reflete essa mentalidade do mundo, sistema maligno. E as pessoas ainda, como a gente estava batendo esse papo aqui da cultura religiosa, a gente ainda herda muito essa ideia dicotômica na nossa visão de mundo, de que existe um sagrado e um religioso, e um secular, por exemplo, né? Isso é puramente religioso. Então, se eu estou no templo, essa é a minha vida de serviço religioso. Só que no meio evangélico, a turma não chama de religioso, porque religioso e evangélico são adversos, né? Então se chama de evangélico, de servir a Deus, né? Mas mesmo assim ainda tem essa visão. Isso aqui é o divino, isso aqui é o evangélico, isso aqui é o religioso, isso aqui é o sagrado. Fora desse universo é a minha vida secular. Fora desse universo a música é secular, o trabalho é o secular. Logo não é de Deus. Logo não é de Deus. E aí você consegue se bipartir, se fragmentar. À medida que a proposta do Evangelho, o apóstolo Paulo, por exemplo, nos diz: vós servos, servi aos vossos senhores como a Cristo. Que relação é essa se não for uma relação de inteireza, né? De vida inteira. Fazei tudo para a glória de Deus, ainda que o reino de Deus não seja nem comida nem bebida, quer comais, quer bebais, fazei isso para a glória de Deus. Então, esse envolvimento com tudo da vida, seja com a comida, com a bebida, tudo isso é do Evangelho. Pois é, mas esse entendimento desconstrói qualquer tipo de sistema, né? E por isso Jesus não se adequava a nenhum deles, e por isso ele causava tanta estranheza e tanta... beligerância até, tanta enfesamento, especialmente no sistema religioso e também no sistema político, mas mais no religioso, né? Você trazer a mensagem de Jesus para qualquer sistema, especialmente o religioso e esse que a gente está vivendo, ela desconstrói, ela não se adequa, ela não cabe, não dá, não encaixa. Sabe o que eu percebo, Flávio? Às vezes você começa a falar do Evangelho e parece que ele soa estranho. Mas ele é estranho a essa cultura. Sim, né? Concordo plenamente. Mas o que eu quero destacar é esse choque. O que deveria ser simples, comum a quem se diz do Evangelho, e aí eu te falo do universo dos que
inclusive se apoderam do nome evangelho para se dizerem evangélicos. Quando você começa a falar dessa simplicidade, por exemplo, por que se precisa de hierarquias tão fortes, de linhas tão grossas nas hierarquias, né? Se não para manter um sistema sacerdotal, quase não, de castas, porque você começa a perceber, pô, esse cara é um ungidão, é um escolhido de Deus, então esse é o ungido, e aí vem os ungidinhos, até chegar aos... Ele é a ponte. Ele é a ponte, ele é o mediador, exatamente. O sacerdote, né? E, por exemplo, você tem dentro dos universos eclesiásticos um plano de carreira, então o cara começa, né? Ele é nada e daqui a pouco ele é mais um pouquinho, e ele fica com aquele alvo de chegar naquele patamar mais alto, entendendo que isso é crescimento espiritual. E não é. Você pode estar crescendo, e normalmente apenas numa estrutura eclesiástica. Ministério é serviço. Falava ontem no encontro com amigos que eu já não via e pude revê-los aqui em Brasília. Cara, a bênção que foi nesse processo todo, Flávio, descobri que antes de ser o pastor Fábio, o legal mesmo é ser o Fábio, cara. Entende? E o Fábio é pastor em função da função dele no corpo. E isso independe do título, independe de qualquer coisa. Se a gente precisa de título para servir pessoas, cara, é uma mediocridade muito grande. Eu preciso de títulos para realizar o meu serviço. E quando eu falo serviço, servir a pessoas servindo a Deus. E servir a Deus ao servir pessoas, seja com a palavra falada, seja simplesmente com a lágrima escorrendo no olho com quem chora, com o coração quebrantado com quem se quebranta, com um sorriso com quem sorri. Fábio, eu imagino como deve ser difícil para alguém que está dentro de um sistema bem intencionado, querendo servir a Deus, como eu tenho certeza que você sempre esteve, e como outros que ainda estão dentro desse sistema, mantêm essa vontade de servi-lo, ainda que em determinados momentos, em determinados processos, o cara acaba se questionando. Alguns levam esse questionamento adiante, que é o teu caso. Outros relutam, outros se inquietam, e cada um lida com esse questionamento de uma maneira. Lá no Papo de Graça a gente praticamente parece que está aumentando. Toda semana, às vezes todos os dias. Você esteve lá essa semana e você viu um e-mail de gente, de pastores especificamente. A gente usa até pastores como símbolos nesse processo, porque são pessoas que estão à frente de comunidades, mas isso acontece com as pessoas que estão frequentando, com muita gente, essa desconstrução de sistema. Até porque o sistema não é só o religioso, é o sistema de cultura que a gente vive, e isso também necessita dessa desconstrução. O problema não é só o religioso, apesar do religioso estar pior porque ele fala em nome de Deus, mas sistemas de poder, sistema de ganância, de lucro econômico, isso tudo está aí, está na mente das pessoas e precisa ser desfeito. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você como um pastor, vivendo esse processo, ali servindo e querendo servir a Deus com verdade, e de repente começa a se questionar em relação a tudo isso, como é que se dá esse questionamento? No teu caso, isso demorou muito tempo para se processar, para concluir que era preciso um outro caminho. Como é que isso funcionou contigo? Cara, não demorou muito tempo, não. Assim, comecei a enxergar essas coisinhas, né, que depois se tornaram mais claras. Exemplo, eu saí de uma denominação evangélica. Para mim, naquele momento, eu estava saindo daquela denominação. Num determinado momento, pós essa decisão de sair, eu percebia que essa ruptura foi muito mais profunda na minha alma, assim, no meu coração, que não daria mais para ficar protelando. Não, dentro desse esquemão evangélico. Não dava para conciliar. Não daria mais, eu não conseguiria, não consigo, Flávio. Eu hoje vou em reuniões evangélicas, quando me convidam para estar, mas como se fosse ir em qualquer outro lugar. Entende? Seja religioso ou não, para falar. Me chamam para falar, eu vou não como quem vai na casa do Senhor, ou como quem vai encontrar, porque são evangélicos, os santos de Deus. A gente pode encontrar os santos de Deus
debaixo aqui, da árvore. olha o Aqui de Deus atrás ali, ó. Estão ali os santos de Deus. Sejam eles quem forem, tenham os hábitos que tenham, de acordo com a sua consciência da vida e do Evangelho. Então, como você perguntou, como é que foi isso? Cara, foi um processo lento, mas também não foi uma coisa de muitos anos. Foi um processo lento, assim, de 1 ano, alguns meses, e aí... Dolorido? Dolorido. Porque, na verdade, você se sente com a consciência ferida, ao mesmo tempo que você vai sendo expurgado, né? É uma via de mão dupla. Então, quando eu digo assim, foi lento dentro da minha alma, mas as decisões foram sendo tomadas de uma forma, sei lá, 1 ano, mais ou menos assim. Mas depois dessa saída, é que parece que as coisas ficaram mais claras. Como eu te disse, de repente a gente se viu não saindo de uma denominação, porque você sai de uma denominação, você vai para outra. Principalmente no meu caso, pintaram muitos convites, né? Eu digo principalmente no meu caso, não por ser eu, assim, o Fábio, né? Digo assim, porque eu vivia financeiramente de toda aquela relação, né? Sim. E aí pintaram vários convites, muitas pessoas que me conheciam, vem pra cá, mas não dava, cara. Não dava. A grande questão naquele momento era o que fazer. E como é que você resolveu isso? O que você fez? Cara, eu vou te dizer o seguinte, cara, eu não resolvi isso. Eu vi o Pai resolvendo isso. Não espiritualizando e dizendo, Deus me deu uma revelação. Não, eu vi o Pai resolvendo isso. Porque naquele primeiro momento, o que eu fiz? Quando eu estava aqui em Brasília, como eu te disse, eu comecei a dar aula muito cedo, né? E aí eu aqui em Brasília eu dava aula. Quando eu fui para lá, voltei para o Rio, eu não conseguia mais, em função dos cargos e de tudo que eu ocupava nessa organização que eu servia. Então, eu voltei a distribuir currículos em faculdades, aí pintou um pouquinho, mas aquilo para mim foi sabe, o tirar a pedra do túmulo do Lázaro, dizer assim, tô vivo, caraca, bacana, voltar para o universo acadêmico, assim, cair e bacana, trabalhando na minha área, porque eu sempre me dediquei muito mais à própria filosofia do que à teologia, apesar de já ter dado aula de teologia por muito tempo, e lecionando, e aquilo para mim, cara, ganhando pouquíssimo, mas legal, maneiro, né? Tô existindo. E junto com isso, cara, começaram a aparecer os irmãos, preocupados comigo, com a minha família. A galera, e aí, Fábio, vamos reunir? Não, cara, segue teu rumo, não vou reunir nada, não vou fazer nada. Vamos reunir, não vamos reunir nada, não vamos fazer nada, não vamos fazer nada. Eu mesmo tinha dito, não vou abrir igreja. Depois isso foi dito para mim que eu havia mentido, né? Foi questionado. Foi questionado, né? Mas na minha consciência, no meu coração, eu não abri igreja nenhuma, essa é a verdade. Não abri mesmo. Eu não tenho igreja. Continuou sendo igreja e se reunindo com os outros. Com os outros, igreja. Mas a igreja do Fábio, a igreja do Fábio não existe. O Fábio não vai à igreja, assim, nesse sentido, há muito tempo. Fábio, enquanto você fala isso, estou pensando numa coisa. Talvez você falou sobre E eu vejo, sim, pelos casos que a gente acompanha, imagino que você tenha vivendo essa grande dificuldade de você estar dentro de um sistema, você vive desse sistema, você recebe, né, financeiramente desse sistema, de repente você deve romper com ele. Esse start, esse rompimento, esse pontapé nesse processo é dado pela entrega. Será que a palavra crucial aí é confiança? Eu deixo de confiar no sistema, eu deixo de depender do sistema, porque isso é a grande questão que eu vejo e acompanho de pastores, especialmente pastores, porque dependem financeiramente do sistema. Então eu deixo de confiar no sistema e passo a confiar em Deus. Mas foi só essa é a entrega. Mas foi isso, cara. Foi isso. E aí eu quero falar assim da minha esposa, da Neide, que é uma mulher maravilhosa, sabe? E que sempre esteve comigo, assim, muito do lado. Não foi aquela mulher de dizer, caramba, e agora a gente vai comer o quê? Vai ver de quê? Vai pagar aluguel como? Não, meu filho, vai dar certo. O Senhor
é quem sustenta a gente. E é um crescimento enorme para todo mundo, né? Deus não abandonou a gente nunca, não vai abandonar agora, sabe? E foi o que aconteceu mesmo, cara. Posso falar isso assim, sem dúvida. Da fidelidade de Deus, cara. Sabe? De botar comida no prato, cara. Aí você vê, ele existe. Ele tá ali. Ele cuida. Né? Sabe? Eu vi, por exemplo, cara, gente que tinha tudo para não acreditar na gente mais. Porque a gente viveu todo esse processo de ser descredibilizado. Chegando e dizendo, não, eu acredito. Podem falar o que falar, eu acredito. E gente chegar junto mesmo. E eu tô falando de gente de comprar briga e dizer, não, a partir de agora eu vou te ajudar, vou te sustentar, digamos assim. Eu vi isso, cara. Não faltar nada para os meus filhos, de nada. Cara, uma vez uma pessoa me mandou um e-mail questionando tudo isso, dizendo, pô, o Fábio saiu de um lugar onde ele tinha um status, um salário, tinha tudo, mas ele não perdeu o padrão de vida. E questionando a minha honestidade, né? O cara me escreveu assim, e a minha resposta foi, será que o bom então era que eu estivesse mendigando, cara? Como testemunho de que realmente eu rompi? Será que o pai não é capaz de vestir as aves do céu, de alimentar as aves do céu, vestir os lírios do campo e vestir a gente também? E alimentar a gente? Foi isso que eu vivi, cara. Foi isso que eu vivi. Até que no momento, para não ficar essa coisa em aberto, né, de um dar uma oferta aqui, outro dar uma oferta ali. E foi isso mesmo, cara. Isso começou a acontecer, as pessoas começaram a chegar na minha casa. E a gente começou a reunir, já que isso estava assim, muita gente ali, e dizendo, não, Fábio, a gente quer te ouvir, a gente quer ouvir a tua palavra, a gente quer estar junto de você, a gente precisa de você e da Neide, então a gente quer ficar por aqui. E aí a gente começou a reunir em casa, a princípio um grupo, uma família, uns amigos, e aí foi acontecendo quando a gente viu, estava um grupo reunindo em casa, a ponto da gente ter que sair da casa por causa de todo esse movimento que estava acontecendo ali. Fábio, não é uma troca de sistemas, né? É uma troca de universos, é uma troca de perspectiva, é uma mudança de olhar, é um revisar de consciência, é um redescobrir-se de si mesmo e de valores. Isso te coloca e te projeta num outro ambiente, numa outra dimensão, onde, pelo que eu estou percebendo de você, e eu sei que é assim, essa desconstrução, essa reconstrução, esse redescobrir-se é diário e é eterno. É verdade. Essa é a tua caminhada, você ainda está se descobrindo, você está se processando. Como é que está isso em você hoje? O tempo inteiro. Aliás, essa é uma pergunta que todo mundo faz o tempo todo, seja num programa que a gente coloca no ar na internet, que é a Quarta Sem Lei, às quartas-feiras, 20 horas, que a galera entra no chat e tal, participa, e volta e meia aparece isso. Vocês não montaram outro sistema? Eu vejo que nesse universo da caminhada, no caminho da graça, também pinta essas coisas. Vocês reinventaram um novo sistema. Por que não, cara? Não. As pessoas não conseguem pensar fora da caixinha do sistema, né? Exato. Ninguém redescobriu nada, ninguém recebeu uma revelação. É uma volta ao Evangelho, só isso. É um olhar para o Evangelho, como a gente falava. Não é o Evangelho puro e simples. Outro Evangelho. Não, este Evangelho da graça, esse Evangelho simples. Não, é o Evangelho de Jesus simples, na caminhada da vida, na existência, servindo ao Senhor o tempo todo, amando, buscando. Mas vocês alcançaram a plenitude disso? Mas nunca. Alcançaremos lá. Lá. Estamos então, indo para ela, né? Essa caminhada, esse processo de reavaliar a vida, de descobrindo essa simplicidade, voltando o tempo todo para a pureza e para a simplicidade do Evangelho, porque a serpente que seduziu a Eva continua aí buscando a quem possa tragar, né? E às vezes a gente é tragado
até por aquilo que a gente pensa ser santidade, ser justiça, ser espiritualidade, e a gente está sendo tragado por um sistema mantido pelo príncipe desse século, né? E essa reavaliação, essa vigilância, esse olhar para Jesus como a quem deve ser seguido, né? E não apenas como aquele que nos salvou e está nos levando para o céu. Então a gente tem ele como ícone da salvação, mas não tem ele como mestre. Tem como ídolo. Só. Tem como ídolo, exatamente. Pô, mas e aquele cara, que é um exemplo de vida para nós, e que mostrou para nós que o caminho dele é esse. É nós buscarmos aquela coisa absolutamente existencial e simples do Sermão na Montanha, que resume tudo da proposta de Jesus para o reino. Né? O livro, por exemplo, é uma tentativa só de refletir sobre isso, cara. Não tem nada de, novo, o que foi descoberto? Não tem nada descoberto. Aliás, está tudo descoberto, à medida que está tudo claro na palavra. Está tudo revelado. Está tudo revelado. Não existem novas revelações, está tudo revelado. A revelação é Jesus. Aliás, eu queria que você me falasse sobre o livro agora. A gente está quase chegando no finalzinho do programa. Deixa eu até mostrar o livro. Aliás, você está vendo. Dá uma olhada na imagem do livro aqui, pela TV. Entre o Reino de Deus e o Reino dos Homens, do Fábio Teixeira. Esse livro não é uma biografia, né? Mas você conta essa história, você fala sobre isso, na verdade. Eu falo assim, sobre essa história, eu falo pouco. Mas não, essa história do encontro, história do assim, reino dentro de nós. Olha, é aquela coisa do autor estar presente em toda a obra, não tem jeito, né? Então, obviamente que essa história está diluída aqui. Claro. Mas não é um testemunhal o livro, né? Mas essa história, essa experiência tá aqui nessas páginas em função do autor estar nelas, sempre, né? É um livro de fácil leitura, não é um livro muito grosso, quer dizer, tá vendo aqui, ó, são 80 e poucas páginas, só. É um livro simples, fácil de ler num fim de semana e é uma leitura, eu tô lendo de verdade, é uma leitura extremamente agradável. Onde é que a gente pode encontrar o livro? Eu queria que você aproveitasse também para falar sobre, você falou do programa que vocês apresentam toda quarta-feira, onde é que eu posso assistir esse programa? Vamos lá. Olha só, o livro, a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha assim mesmo, entre os amigos e tal. Quem quiser o livro pode escrever para Notável Producões, né? Notável Produções, aparecendo aqui na tela. @gmail.com. É o e-mail da produtora que está fazendo essa distribuição aí para o Brasil, mandando via correio e tal. Tá. Né? Então, para o pessoal do Brasil, fora do Rio de Janeiro, que eu digo, e para outros lugares. Mas, inclusive, o Rio também pode ser pelo e-mail? No Rio também pode ser por e-mail, mas como a gente está lá no Rio, a galera tem ido buscar lá no espaço mesmo, na mão, assim, a gente, né, tem entregue assim. E nós temos um site, né, porque hoje a gente, com toda essa história, a galera reunindo e tal, acabou que a gente começou a ter a necessidade de ter um espaço, e aí surge o que a gente chama de Espaço Betel, que é um espaço onde a gente se encontra e reúne, não é a nossa igreja, é um lugar onde a gente reúne para tudo, seja para fazer festa, seja até para louvar a Deus juntos. A gente reúne até para isso, né? Então a gente tem um site, que é o www.ebetel.com.br. Ali a gente transmite as reuniões ao vivo, tem muitos vídeos, reflexões e artigos. E às quartas-feiras à noite, a gente transmite um programa, que também foi uma coisa que aconteceu. A gente faz os nossos encontros, um bate-papo assim, entre amigos mesmo, uma reunião mais informal do que normalmente as nossas reuniões, que já são informais são. E aí começou a pintar um que queria participar, um irmão nosso que foi para o Haiti a trabalho, e aí não queria deixar de participar. E a gente foi montando uma tecnologia para conseguir transmitir. Conclusão, começa a quarta sem lei. Então hoje a gente tem um programa, normalmente tem um tema central, ou um tema inicial, e que a gente senta, toma café, bate papo, canta. Que é no site Que é no site, está lá a transmissão ao vivo. A quarta sem lei
toda quarta, às 20 horas. Né? O tema, o nome Quarta Sem Lei é essa proposta da graça, né? E da gente falar sobre tudo, não tem restrição de temática, fala de tudo, a gente fala de tudo, ri, conta piada, bate um papo mesmo entre amigos, toma café, bebe água e fala do Evangelho também. Legal, chora, ri, enfim. E as nossas reuniões, domingo a gente se encontra às 18 horas, também são transmitidas ali. 10 horas da manhã a gente também se encontra aos domingos. Então você tem todas as informações, os sites, e-mails aqui na tela. Entre em contato com o Fábio, procure o livro, vale a pena. E eu fico extremamente feliz todas as vezes que eu vejo vagalumezinhos acendendo, brilhando, voando por aí. Esse trabalho é um trabalho extenso e difícil e com pouca colaboração, né? As pessoas estão muito mais envolvidas, engajadas, digamos, quando elas sentem que aquilo vai lhes trazer algum benefício financeiro, algum enriquecimento do sistema, da cultura. Então você caminhar ante esse fluxo é difícil por um lado, mas por outro se torna prazeroso e fácil, porque a graça de Deus vai abrindo caminhos, agregando pessoas, reunindo, assim como fez com a gente aqui nesse nosso papo e contigo também. Aliás, eu espero que você, e eu sei que tem muita gente que vem a VTV, que está vivendo esse processo que o Fábio continua vivendo, que eu vivo, que todos nós estamos vivendo, de se redescobrir, de se reconhecer na graça de Deus. Isso basicamente é um processo de entrega. No fim das contas, a gente pode falar um monte de coisas, cada um pode ter as suas peculiaridades, o seu caso, as suas restrições, as suas dificuldades, as suas ambiguidades, as suas questões, mas no fim a gente está falando só de uma coisa, que é de confiança. É você sair do sistema, deixar um sistema que te embala, que te ampara e se entregar às mãos que realmente te acolhem e que te guardam. Num determinado momento, sair, romper tudo isso pode parecer um absurdo, afinal de contas, tudo conspira e coopera para que você se enxergue como parte desse sistema, e aí é a pior parte. Deixar com que ele viva dentro de você, trazer ele para dentro e deixar que não Jesus venha morar em você, mas que o sistema venha morar em você. Esse rompimento às vezes dói, é difícil, mas acho que o Fábio deixou claro, assim como a gente tem visto em tantas outras histórias, como aquele que nos guarda e que nos tira do sistema, não nos tira para deixar desamparados e jogados ali no meio do nada, mas ele nos guarda, ele nos ampara, ele nos cuida, e é maravilhoso você perceber isso e descobrir que vale a pena confiar, vale a pena ter fé e ser coerente, né, com aquilo que você é, com aquilo que você está percebendo, e num determinado momento te coloca para tomar uma atitude. Parabéns pela sua atitude. Obrigado. Obrigado pelo papo. Alegria. Valeu, fiquei bastante feliz. Sucesso e parabéns no teu livro, viu, Fábio? Muito obrigado, querido. Obrigado mesmo. Para mim foi uma bênção, assim. Na verdade, eu me sinto honrado estar aqui nesse papo com você. Vejo Deus nisso também, nesse processo todo, né? Sem dúvida. Continuidade desse processo todo. Legal. Um beijo a todo mundo aí da VTV. Uma alegria, um privilégio estar com vocês. Obrigado. E o Encontros fica por aqui na próxima semana, na próxima terça-feira, 7h30 da noite de volta. Esse programa vai estar na internet, você também vai ter, procure no Encontros no YouTube que você vai encontrar, e as repetições acontecem durante a semana. Um abraço para você, muito obrigado e até o próximo.